Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Obrigado pela oportunidade e pelo acolhimento. E a gente vai tentar trazer leveza para esse tema que, para algumas pessoas, ele é complexo. Mas a gente vai falar de um jeito muito carinhoso dentro do que a gente tem de conhecimento, tanto do ponto de vista profissional, que está dentro da minha área de atuação, quanto daquilo que a gente estuda ao longo dos anos na doutrina espírita. Tá? Eu gostaria de deixar livre para quem quiser fazer perguntas e participar, tá, da nossa fala, porque isso pode contribuir para trazer à tona o pensamento de vocês sobre esse tema, ou as dificuldades que talvez alguém tenha, tá certo? A gente falou no momento anterior, fez algumas perguntas, e uma dessas perguntas, pelo menos quando eu consegui chegar, tinha a ver com a ansiedade. Então, eu quero deixar um pouco mais explícito, do ponto de vista técnico, o que é a ansiedade. Tá? A ansiedade nada mais é do que um recurso biopsicoquímico do nosso corpo. Todos os seres biológicos vão apresentar esse mesmo recurso na sua estrutura, porque ele serve de alerta contra qualquer ameaça ou algum perigo. Então, todos os seres biológicos que existem, eles vão apresentar isso em um grau específico dentro da sua estrutura. Então, um bicho, um animal, quando ele percebe uma ameaça, o primeiro movimento que ele faz é de fuga. Tem um alerta, esse alerta faz com que ele saia daquele espaço em que ele possivelmente está sendo ameaçado, ou que ele entende que pode ser de um perigo maior à sua vida. Então, aí a gente já tem um outro aspecto da ansiedade. É um recurso de autoproteção, que vai tentar preservar a nossa vida e o nosso bem-estar, o máximo que for possível. Isso é a ansiedade, esse alerta que vai promover com que a gente se mantenha sempre, ou o máximo possível, no estágio de bem-estar. Porém, todavia, entretanto, o que a gente está chamando aqui de uma ansiedade, tratamento da ansiedade com Jesus, é o transtorno de ansiedade, que é o adoecimento desse alerta natural. Esse adoecimento, ele acontece de forma gradativa, não é da noite para o dia. A gente começa a adoecer, como a maioria das doenças, aos poucos. Primeiro, eu começo, e eu estou me colocando nesse lugar só para que vocês possam entender a fala, tá? De uma forma respeitosa com todo mundo. Então, eu começo adoecendo porque o meu pensamento ele não para. E aí, o tempo todo eu começo a lembrar de um problema que me afligiu. E aí, esse problema que me afligiu, ele fica no meu pensamento por tempo demais, mesmo que eu não resolva. E aí eu passo horas voltando àquele tipo de pensamento. E aí esse pensamento ele se torna tão comum que ele não passa só algumas horas, ele começa a passar alguns dias no meu psiquismo. E esse tempo a mais que ele vai passando vai alterar um outro fenômeno em mim, que é o jeito como eu uso o vaso sanitário. Às vezes, o pensamento obsessivo que fica ali intenso na minha mente, no meu psiquismo, vai fazer com que eu ou retenha fezes e urina, ou que eu expila com muita frequência fezes e urina. Aí eu vou muito ao banheiro ou quase não vou ao banheiro. Esse tipo de reação orgânica vai fazer com que eu tenha maior produção
ou menor produção de certos hormônios no meu corpo que vão alterar o meu humor. A alteração de humor vai fazer com que eu tenha relacionamentos piores, dificuldade em lidar com situações que ordinariamente eu lidaria de forma tranquila. E esse tipo de relacionamento vai ter uma resposta da outra pessoa que se relaciona comigo, que vai fazer com que eu me sinta, algumas vezes, culpado, ou pressionado, ou fazer com que eu me sinta ainda pior de estar vivendo aquilo lá, o que vai se tornar mais um pensamento obsessivo, que vai disputar espaço com aquele outro pensamento. E aí, o outro aspecto orgânico que vai ser afetado, para além do meu intestino e da minha digestão, vai ser a minha memória. A memória ela vai começar a ter alguns pequenos lapsos, algumas pequenas falhas, alguns esquecimentos. Por quê? Eu preciso disputar a minha atenção com outros 2 pensamentos obsessivos, até então 2, para a gente dizer de forma simplista. Então, como a memória ela precisa sempre de espaço, o HD ele precisa estar atualizado sempre, eu começo a deixar algumas coisas importantes de lado. Onde eu deixei a chave da casa, onde eu deixei a chave do carro, se eu liguei ou não o micro-ondas para esquentar aquela comida, aquele leite que eu vou tomar, se eu desliguei o fogão daquela comida que eu estava esquentando, que eu estou cozinhando, se eu dei comida ou não para os animais, quando a gente tem animal, se eu tomei ou não tomei o remédio de pressão que eu preciso tomar, se eu liguei para parabenizar o meu irmão, a minha mãe, o meu filho sobre o aniversário dele, sobre aquela conquista. E aí eu vou esquecendo coisas que cotidianamente seriam importantes para dar lugar aos pensamentos obsessivos que começaram a fazer parte da minha vida. E aí a memória afetada vai produzir novos tipos de hormônio que vão fazer com que o meu humor oscile com mais intensidade. E aí o meu estado de humor, que já não estava tão agradável assim, fazendo com que eu fosse uma companhia não tão agradável, vai piorar. E aí eu vou passar a ser uma companhia desagradável, porque o meu humor está péssimo. Devido a essas situações. Humor péssimo, relacionamento ruim, vai fazer com que eu me sinta ainda mais culpado. Aí vai começar a afetar o sono. E o sono, como a gente explicou agora há pouco, ele é uma ferramenta de auto-reenergização. É um espaço em que o meu corpo ele vai ter de reorganizar as energias gastas durante o dia. O sono afetado, além de todos os problemas orgânicos que ele traz, ele também começa a trazer problemas emocionais. E esses problemas emocionais e orgânicos juntos vai trazer um desequilíbrio espiritual, o que vai abrir brechas para processos obsessivos. Aqui eu trouxe de uma forma muito simplificada, mais ou menos como acontece gradativamente o adoecimento da ansiedade, desse estágio de alerta que começa a ser ativado o tempo todo. Porque quando essas situações vão acontecendo, eu vou ficando cada vez mais tenso. E a tensão vai explodindo, ela vai saindo do corpo em pequenas explosões. Explosões emocionais de raiva, de choro, de incompreensão, de dificuldade de proximidade com as pessoas, de irritabilidade. Isso vai acontecendo de pouco em pouco até que se torne intenso o tempo todo. A pessoa não consegue conter mais. Tudo enerva, tudo irrita o nosso estar em qualquer ambiente. Algumas poucas vezes a gente consegue conter algumas dessas reações. Alguns poucos espaços conseguem trazer algum equilíbrio. Talvez a casa espírita, quando a gente não é demandado de muita coisa, a gente senta ali e fica quietinho.
não tem uma demanda, então a gente consegue ter um relaxamento. Quando a gente vai para um lugar que a gente gostaria muito, a gente faz uma viagem agradável, ou a gente está num espaço em que a gente não precisa pensar, ou que nos tira desse pensamento, faz com que a gente tenha um pouquinho, uma sensação de paz, de tranquilidade. E aí o que é natural do nosso psiquismo fazer? Buscar exatamente isso. Não, ali eu tenho paz. O que eu vou fazer? Eu vou consumir demais esses espaços, essas situações, esses eventos. E aí a gente não só intensifica a dificuldade de tratamento dessa ansiedade já adoecida, como a gente potencializa os graus de expressão da ansiedade. Porque se eu não tenho aquilo ali, eu já começo a me enervar, eu já começo a ficar tenso em busca de novo daquilo. É quase um processo viciatório, quase. Dependendo de como a pessoa consome essas situações, se torna de fato um vício. A alimentação entra nesse tipo de compensação, os eletrônicos entram nesse tipo de manutenção, convivência com certas pessoas ou certos locais entra nesse tipo de manutenção, o consumo de certo tipo de substância entra nesse tipo de contemplação. Então, a gente está dizendo aqui de uma doença que começa sutil, sem que a gente dê tanta atenção para ela, e que quando vê, a gente já está muito desorganizado. E aí essa desorganização, ela precisa de um tratamento. No caso da ansiedade e da depressão, para deixar explícito, precisa de um duplo ou triplo tratamento. O tratamento espiritual, que é o que a gente vai conseguir nas nossas agremiações religiosas, se as temos e se confiamos nelas. O tratamento corporal, que é dar movimento ao corpo de forma repetida e cotidiana. E o tratamento psicológico, que é buscar um processo psicoterapêutico. Então, esses 3 tratamentos, eles são importantes para, de fato, a gente dar conta de trazer saúde de novo para aquele espírito. Tá? Não tem negociação nesse sentido. E aí a gente está trazendo uma informação da Organização Mundial de Saúde e, para estar mais pertinho da gente, da Associação Espírita Mineira. Tá? Para a gente entender que, quando chegamos ao estado de adoecimento da ansiedade, da depressão e de outros tipos de doença psíquica, a gente precisa tratar o corpo também. Tá bom, Everton, mas e onde Jesus entra nisso? Jesus, o médico dos médicos, sempre atento às mazelas humanas, ele vai nos provocar alguns tipos de recursos e de virtudes que podem ser pontos importantes para a nossa estrutura espiritual, psicológica e social, que vão nos salvaguardar, talvez, do desenvolvimento desses adoecimentos. Quando Jesus ele propõe para nós amor, primeiramente amor, ele está dizendo de um movimento de autoanálise para a gente alcançar esse tipo de percepção. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Isso é uma premissa de vida. Só sai de nós o que tem em nós. Então, o que a gente vai oferecer para o outro já foi muito trabalhado aqui dentro de muitas formas. O amor, ele entra nessa premissa também. Para que eu dê amor, eu tenho que me amar. Eu tenho que saber o que é amor. E a gente só consegue saber o que é amor quando a gente começa do particular.
Nossa, eu amo muito meu filho, eu amo muito meu neto. Será? Eu provoco, será que ama mesmo? Porque muitas vezes o que a gente tem é expressão de apego. Essas criaturas que estão no meu seio familiar, que vêm a partir da maternidade e da paternidade, eu necessito tanto dessas criaturas perto de mim que eu me apego. E aí eu fantasio que o apego é amor. E aí eu vou exceder em cuidados, eu vou exceder em regras, eu vou exceder em possibilidades e processos para garantir nessa troca que essa criatura que vem no meu seio familiar queira ficar perto de mim. Mas isso não necessariamente é amor. Se eu não consigo alcançar em mim esse lugar para mim. Eu me amo. Ah, mas o que é esse me amar? Eu respeito aquilo que eu tenho de construção até então na minha história de vida. Eu respeito os meus limites. Eu respeito as minhas potências. Eu respeito os meus sonhos. Eu respeito os meus desejos. Eu respeito os meus medos. Eu respeito as minhas angústias. Eu cuido de cada uma dessas instâncias em mim, para que elas sejam naturais, para que elas sejam reais, para que elas sejam uma expressão de quem eu sou. E vou mudando aquilo que de fato eu entendo que é um problema meu, não um problema do outro, um problema meu. Eu vou fazendo esse movimento. Isso, de novo, para ser limitado por conta do nosso tempo. Que a gente poderia ficar falando só dos processos do espírito para o desenvolvimento de amor próprio. O restante do tempo seria só para isso. Então a gente vai resumir nesses. Se eu consigo dizer afirmativamente sim para todas, porque não é para uma ou para outra, para todas essas situações, eu posso dizer que eu me amo. E aí, nesse processo de me amar, eu não consigo fazer diferente com o outro que está comigo. Independente de quem seja esse outro. Não, peraí. Se eu me respeito, por que eu não vou permitir que essa outra pessoa se respeite? Se eu gosto de algumas coisas, por que eu vou limitar a expressão de gostar da outra pessoa? Se eu acolho as minhas ideias, se eu acolho os meus desejos, por que eu não vou permitir que a outra pessoa tenha os seus desejos, os seus pensamentos acolhidos? Ah, Everton, mas fulano de tal é muito imaturo, é muito imatura. Ele não sabe o que é a vida, como eu já sei. Mas para que você soubesse o que é ou como é a vida, você não teve que passar pelo processo de viver? Por que a outra pessoa não vai ter esse mesmo direito? Ah, mas eu estou querendo facilitar para ela essa situação, eu gosto dela. Mas será que você está facilitando? Ou você está complicando que ela se desenvolva no processo do tempo? Tem um conto que eu acredito que muitos já tenham ouvido, de um homem que andava num parque e viu, saindo da polpa, uma borboleta. Ela tinha arrebentado uma pequena fresta desse casulo e estava fazendo força para que ela conseguisse sair dali. O homem ficou alguns poucos minutos olhando, e ele teve tanta dó daquela borboleta que estava ali forçando para sair, não estava conseguindo, que ele foi lá, abriu um pedacinho maior daquela fresta, para que a borboleta tivesse um pouco mais de facilidade, e a borboleta realmente teve. Um pouco depois ela saiu, voou, caiu, morta. Porque a ação daquele homem, para facilitar a vida da borboleta, impediu que ela desenvolvesse
os órgãos internos que ela precisava para que, no movimento de bater as suas asas, ela se mantivesse viva. A borboleta, para ela conseguir viver, ela precisa se fortalecer. Esse movimento de abrir e fechar as asas dentro do casulo, até que ele se arrebente, é o exercício que ela precisava, mesmo na dificuldade, para que ela tivesse recursos de vida. Quando teve um facilitador, ela morreu. Quando a gente, numa intenção, e aí eu vou acreditar que é uma intenção positiva, tenta facilitar demais a vida dos outros que estão ao nosso redor, a gente precisa começar a pensar se de fato a gente vai trazer facilidade ou se a gente vai viciar aquela pessoa naquele contexto de uma ajuda sempre fácil. Para que eu vou precisar aprender, vou trazer do meu aspecto, da minha história, da minha cultura. Para que eu vou precisar aprender a lavar e a passar roupa? Minha mãe faz isso o tempo todo para mim. Não vou fazer isso não. Para quê, gente? Não, eu prefiro gastar esse tempo lendo, jogando videogame, jogando bola, brincando, do que desenvolver isso que talvez para mim vai ser uma questão. Não, mas aí eu não aprendo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar no meu par. Eu vou projetar na pessoa que eu vou escolher para viver comigo. Aí eu quero uma nova mãe, eu quero um novo pai. Eu não quero um parceiro, uma parceira para a minha vida. Eu quero uma projeção daquilo que era um conforto, uma necessidade não desenvolvida. Numa relação saudável, a outra pessoa vai colocar um basta na hora. Eu não sou a sua mãe, eu não sou seu pai. Você quer conviver comigo? Você gosta de mim por quem eu sou? Isso aqui você não vai ter. Você vai lavar sua cueca. Você vai lavar sua meia. Você vai lavar suas roupas. Você vai fazer sua marmita para ir trabalhar. Você vai lavar seu tênis, você vai ajudar a cuidar do neném. Você vai trocar a fralda, você vai colocar para arrotar, você vai brincar, você vai fazer tudo isso. Isso vai ativar o quê? Todas as limitações e gatilhos que vão fazer com que o estresse vá aumentando, e aí a gente volta naquelas questões que a gente falou antes, pensamento obsessivo, ela não me ama, ele não me ama, ele não gosta de mim, ele está querendo que eu seja uma outra pessoa, e vai ficando aquilo lá, vai ativando todos esses aspectos, a pessoa que cria um transtorno ansioso. Por uma vivência não tratada lá atrás, porque a gente tentou facilitar a vida das pessoas com algo besta, como você tem tarefas em casa. Você vai, a partir da cidade que você dá conta, ajudar a lavar a louça. Olha, o seu quarto, você vai fazer a higiene dele. Olha, você já sabe como separar as roupas para poder colocar na máquina. Então, você vai ajudar a separar as roupas. Olha, essa casa de convívio geral. Então, você vai ajudar a cuidar desse espaço que todo mundo cuida. Olha, está vendo aquela pessoa ali, que é nossa vizinha, nosso vizinho? É preciso que a gente tenha um mínimo de respeito e cuidado com aquela pessoa. Olha, essa pessoa está passando dos limites com você. Você tem que conseguir colocar um limite nessa pessoa. Por que você não está conseguindo colocar um limite nas pessoas que estão abusando de você? Isso tudo vem de dentro de casa. Voltando a atenção para uma pergunta anterior sobre se a gente escolhe as pessoas que estão na nossa família. Quando isso tudo é tratado, eu começo, aos poucos, a me conectar com a proposta de reencarnação, que é um fenômeno de educação e reeducação constante. Se eu não reencarno, eu não vou me educar para ser um espírito mais organizado e mais evoluído. É preciso a reencarnação, porque é nesse espaço de relacionamento entre nós que a gente vai se desafiar a ser melhor. E vão haver desafios e provas e expiações para isso. Se eu
enquanto espírito reencarnado, nesses relacionamentos, vou entendendo aquilo que é um problema para mim, eu vou começando a potencializar no meu jeito de ser aquilo que eu tenho de habilidade, aquilo que eu tenho de qualidade. E vou desenvolver aquilo que eu não tenho. Meu Deus, eu não consigo ter paciência com a minha irmã. Todas as vezes que ela chega perto, eu quero brigar com ela. Mas eu estou entendendo que eu preciso ter paciência. Paciência é um recurso importante. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver paciência. Como é que eu vou desenvolver paciência? Deixa eu buscar entender que recurso é esse. Nossa, lá na casa espírita que eu vou, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, um item que chama a paciência. Deixa eu ler esse item. Nossa, não faço nada disso aqui. Vou ler mais uma vez, então. Vou ler todos os dias. E aí eu já até decoro tudo que está escrito ali, porque de tanto que eu li. E de tanto eu vou lendo, de tanto eu vou entendendo como isso se processa, que aos pouquinhos eu vou permitindo que esse recurso, primeiro psicológico, se torne um elemento emocional, e de um elemento emocional se torne um pilar espiritual na minha história e na minha estrutura, enquanto espírito imortal. Entendendo que isso se faz, eu começo algum progresso enquanto espírito, indo aos poucos e passo a passo nos caminhos e nos passos que Jesus tinha trazido há muito tempo. Um exemplo de paciência que ele traz, que eu separei alguns para nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 31 a 34, ele começa a tratar alguns eventos da nossa ansiedade, naquela época que se replicam hoje, falando assim: não se preocupem, portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Everton, então a gente não precisa trabalhar? A gente pode ficar esperando Deus mandar para a gente? Não tem nada disso aqui dizendo. Jesus está dizendo que se a gente tiver fé, crença, esperança genuína em Deus, essas coisas nos serão acrescentadas em forma de trabalho, para que a gente não precise ficar nessa dependência. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que em mim, enquanto templo da divindade, precisa de organização? Porque essas coisas básicas de comer, beber e vestir vai me ser acrescentado. Eu vou ter trabalho para eu conseguir suprir as minhas necessidades, as necessidades da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bichos. Eu vou ter isso. Então, o que mais eu preciso resolver em mim enquanto espírito imortal? Uma vez que eu sou a expressão viva do reino de Deus na Terra. Porque isso é uma fala do Cristo. Que nós somos deuses. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós de fato somos, e se a gente crê nisso de verdade, eu preciso iluminar a vida onde eu estou. Eu preciso salgar, eu preciso dar sabor, eu preciso dar elemento para a vida onde eu estou. Para fazer isso, eu preciso saber os recursos que tenho. Nossa, eu desenho muito bem. Tá, o que você está fazendo com isso?
Nossa, eu toco muito bem. O que você está fazendo com isso? Eu faço uma limpeza que é imbatível. Ninguém limpa igual eu. Tá, o que você está fazendo com isso? Eu escuto bem, eu canto bem, eu bordo bem, eu costuro bem, eu cozinho bem. Maravilha. O que você está fazendo com isso? Que utilidade está sendo dada a esses recursos, a essas preciosidades, a esses talentos, para trazer a parábola dos talentos aí? Que utilidade está sendo dada? Eu estou enterrando na terra? E estou esperando o Senhor voltar para eu mostrar, olha aqui, como eu sei que você é muito severo, está aqui o talento que você me deu, enterrei, para você não ter prejuízo. Servidor ingrato, o que fizeste do talento que te dei? Por que não entregou para o banco para que eu recolhesse em juros esse talento? Pode perguntar. Eu ouso dizer que essa pessoa ela é só insegura e tem relacionamentos muito ruins. Por que eu estou dizendo assim? Se a gente pensar que tem alguém que não faz nada bem, a gente começa a questionar a inteligência suprema que é Deus. Porque Deus não faz nada inútil em qualquer recanto do universo. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem, no Livro dos Espíritos e na Gênese, a gente tem a confirmação dos Espíritos de que nós somos obra participante no desenvolvimento do mundo em que estamos. Então, se a gente está aqui, nesse período sócio-histórico, convivendo com as pessoas e nos lugares em que convivemos, é porque a nossa participação precisa ser efetiva e efetiva a ponto de gerar progresso, desenvolvimento onde a gente está. Então, começando por aí, a gente já não é inútil. E o que a gente considera fazer ou não fazer bem, muitas vezes está diretamente ligado ao que a gente projeta ou ao que a gente recebe de demanda do outro. Em comparações, em exigências, em propostas que muitas vezes excedem o nosso limite. Acredito que a maioria, se não todos nós, em algum momento, sobretudo na infância, já fomos comparados com alguém. Com o irmão, com a irmã, com o primo, com o vizinho, com o colega de trabalho. Esse processo de comparação faz com que a gente deixe de lado quem somos para acreditar numa fantasia projetada em cima da gente. O ideal é esse aqui. Eu tenho que ser tão bom como meu irmão, como minha irmã, como meu tio, como minha tia, como meu colega de trabalho, como meu coleguinha de sala, como meu vizinho. Eu tenho que ser tão bom quanto. O que eu adquiri não é suficiente. E aí, quando a gente começa a ter esse tipo de crença, a gente começa a desmerecer quem nós somos e o que nós podemos produzir. Uma vez desmerecendo, a gente começa a acreditar que a gente é insignificante. Aí a gente abre porta para o processo depressivo. A gente começa a abrir campo para os quadros depressivos, que são esses pensamentos sem esperança, de baixa valia, de uma autoestima rebaixada, que vai intensificando e crescendo a ponto de a gente desacreditar da importância das relações que temos ou das situações que vivemos, e quanto mais agravado, até a gente desacreditar da importância de viver. Porque aí passa a não fazer mais sentido. Para que eu vivo? Eu não sou importante. Eu não faço nada que presta. O que eu faço é insignificante. Outras pessoas fazem muito melhor do que eu. As pessoas gostam muito mais de outras pessoas do que de mim. Então não tem motivo de eu estar aqui. E aí a gente está com um pezinho lá no processo de autoextermínio.
A depressão, ela nos leva quase sempre, se a gente não trata, para pensamentos de autoextermínio, para uma ideação suicida, e para algumas pessoas, por evento, para as tentativas de autoextermínio e alguns do evento de autoextermínio. Talvez nada disso, só uma tristeza mesmo. Muitas vezes, e aí é importante que a gente traga aqui, porque isso é importante do ponto de vista da vivência, as emoções importam, todas as emoções. Quem não assistiu, assista Divertidamente. Divertidamente, uma animação da Disney Pixar, fala sobre as emoções na cabeça de uma jovenzinha adolescente e como essas emoções bagunçadas, elas fazem mal, e quando essas emoções elas são vividas, elas fazem bem. Todas as emoções importam. Ficar com raiva é saudável. Ficar triste é saudável. Ficar alegre é saudável. Ficar com medo é saudável. Tudo isso é saudável, desde que tenha o aspecto de uma emoção. Qual que é o aspecto de uma emoção? Começa, tem um pico e desce. Rápido. Em questão de minutos, no máximo horas. Passa. Isso é uma emoção. Se isso se estende, aí é preocupante, porque já tem o adoecimento. Ninguém vai ficar alegre o tempo todo. Meu Deus do céu, eu estou vendo passarinho verde o tempo todo. Não. A gente fica alegre, aí depois a gente fica preocupado, aí depois a gente fica triste, aí depois a gente fica com nojo, a gente fica com raiva, a gente fica empolgado, aí depois a gente fica com preguiça. A vida do ser humano saudável é assim, todo mundo é assim. Eu espero que todo mundo nessa sala esteja assim. Se não estiver. Vamos começar a procurar um psicólogo, uma psicóloga para tratar essas questões emocionais que está faltando. Então, uma vez que tem todas essas variações emocionais ao longo de um dia, pode ser que esse aperto no coração seja uma tristeza, seja uma preocupação. Nossa, meu filho que tem um ritmo, um cronograma, pode ser um pressentimento. E aí a gente volta ao recurso que a Pri lembrou muito bem, da prece. Independente da situação, seja um pressentimento, seja uma emoção, prece. A prece é um recurso que ainda não é cobrado da gente e que é efetivo quando a gente de fato tem fé. Nossa, estou angustiado, mas eu não sei o que é. Aparentemente está tudo organizado na minha vida, mas tem ali aquele aperto. Deixa eu fazer uma oração. Se para algum predecessor, se para mim mesmo, se para a minha estrutura de vida, deixa eu fazer uma oração. Senhor, eu estou angustiada, estou angustiado, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo entender o que está acontecendo, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu passe aquilo que for necessário, eu confio no teu julgamento. Eu confio que aquilo que vai acontecer na minha vida é o suficiente para o meu desenvolvimento. Eu posso não agradar disso por enquanto, mas eu sei que vai ser o melhor. Eu confio em Ti. Então, só me ajuda a passar por essa angústia que eu estou vivendo agora da forma mais saudável possível. Prece feita, vida que segue. Entendeu? Quanto mais eu entendo esses processos em mim, mais eu me aproximo das propostas do Cristo para o espírito imortal, que é o desenvolvimento não só dessas virtudes, como uma habilidade de conviver com os meus semelhantes, para que no futuro a gente tenha a construção da fraternidade universal. Não adianta a gente proclamar fraternidade sem que a gente consiga ser alguém disponível para isso.
Não adianta eu querer me fraternizar ou me solidarizar só nesses momentos de desastres coletivos, se dentro da minha casa eu não consigo acolher a dor ou a lamentação ou a fala de um irmão, de uma irmã, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Não adianta, gente. É condição sine qua non, é necessidade espiritual que, para que a fraternidade se faça, eu consiga me organizar enquanto espírito. E essa organização enquanto espírito, ela vai se dar quanto mais elementos espirituais eu trouxer para a minha existência, para a minha estrutura espiritual. Esses elementos que a gente está chamando aqui de virtudes, eles, segundo a fala de alguns espíritos, eles são quase sentidos do espírito. Da mesma forma que o corpo tem esses 7 sentidos, o espírito tem as virtudes enquanto sentidos, para que ele se expresse na vida espírita. E aí, esses recursos, para nós, cristãos espíritas, não tem outro jeito senão seguir o que o Cristo nos propõe há bastante tempo. Para resumir, qual que é a proposta do Cristo para nós? Caridade. Que lá no Livro dos Espíritos foi traduzido como benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. Não é, Vitor? Então quer dizer que aquele feijão que eu dou para a cesta básica todo mês não é caridade? Amém. Os espíritos aceitam como um treino de boa vontade e a casa espírita precisa muito, então continue fazendo. Mas não é a expressão plena de caridade que podemos executar. E o interessante do Livro dos Espíritos, segundo Herculano Pires, é que todas as perguntas e respostas contidas ali foram selecionadas pela espiritualidade a dedo, porque nós conseguimos entender e executar. Olha que legal! Então, a gente tem aí um conjunto de um pouco mais de 1000 perguntas e respostas que nós, na condição que temos hoje, conseguimos executar para termos uma vida um pouco mais organizada. Um pouco mais organizada, eu digo, porque isso não vai nos fazer espíritos perfeitos. Para usar uma fala que minha mãe falava muito, você não está fazendo mais do que a sua obrigação de executar tudo aquilo ali que está no Livro dos Espíritos. Ainda não nos faz espíritos altruístas. Nos faz espíritos dispostos para a evolução. Conscientes que somos de nós, cada vez mais, em busca de melhores posições espirituais. Tratando as nossas mazelas da reencarnação e de outras existências, para que a gente possa, numa próxima vida, dar menos trabalho para a espiritualidade. Porque o que a gente faz hoje, a maioria de nós, é dar trabalho para o espírito, gente. Eles ficam pensando, meu Deus do céu, meu filho, você vai continuar fazendo isso, você não vai evoluir mais, não? Já tem 15 reencarnações que você está fazendo a mesma coisa. Quando é que você vai mudar? É esse aí mesmo. É esse aí que quer que a gente evolua. Tem alguns pedindo férias até. Porque você não troca. Talvez seja o meu método de ajuda. Justamente porque, obviamente que isso é uma brincadeira, mas a proposta é que a gente consiga, nessa autoavaliação, nos responsabilizarmos pela nossa existência. Não é à toa que a gente reencarna e que a gente morre num período que é só nosso. Esse período serve para que a gente cuide de nós.
E a gente vai ser guia, algumas vezes, de algumas pessoas por um período pequenininho de tempo. Nós somos responsáveis por nós. Então, enquanto espíritos imortais, que queremos e pretendemos ser cristãos e adotamos a doutrina espírita enquanto uma ferramenta de atingir esse cristianismo, essa cristandade, a minha função mínima é estudar a doutrina espírita. Como? Livro dos Espíritos. Começa por aí. Ah, mas as perguntas são difíceis. Tem um dicionário do lado. Você não conhece a palavra, pesquisa. Ah, Everton, mas eu não sei ler, não sei ler nem interpretar. Joia, então você vai fazer o compromisso com você mesmo de participar de um grupo de estudos que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, sobre doutrina espírita. E, junto com isso, dentro das suas possibilidades e esforços, enquanto espírito reencarnado, você vai se dispor minimamente a aprender a ler e a escrever. Vou pedir para o meu neto, para o meu irmão, para o meu filho me ensinar o básico. Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Sei ler, sei escrever, sei interpretar. Mas eu trabalho tanto que eu não tenho tempo. Tá, então aí a gente vai começar algumas provocações. Provocação número 1. Qual que é o seu tempo de consumo de rede social? Se passar de 40 minutos por dia, você está excedendo o que os melhores estudos na área de saúde mental dizem que tem que ser. Máximo de 40 minutos em todas as redes sociais que existem. Eu ouso dizer que, pelo menos aqui, 2/3 não consomem só 40 minutos por dia. E aí, rede social entre os streamings também, tá, gente? Os dorama, as Netflix da vida, entra também. Mas um filme tem 2 horas, tá? Então você vai tirar 2 horas da sua semana para isso. E o restante do tempo? Que pode ser consumido com uma boa música, com uma leitura, com uma convivência saudável, falando olho no olho com a pessoa. Não, mas meu amigo mora lá na Itália. Joia, então vou tirar um tempo para conversar com esse meu amigo de videochamada. Que é como se a gente estivesse um aqui junto com o outro. Não mandar meme pelo Instagram para aquela pessoa. Até pode, dentro daqueles 40 minutos diários. Eu tenho certeza que vai sobrar tempo. Porque, pelo menos pela lei trabalhista hoje, uma pessoa em CLT não pode passar de 12 horas trabalhadas, pensando nos profissionais da saúde que trabalham em hospitais, ou de 9 horas trabalhadas, com o horário de almoço. Ah, mas eu sou profissional liberal, eu sou autônomo. Se você está excedendo 12 horas de trabalho no seu trabalho, você está comprometendo a sua saúde física e a sua saúde mental. Então, esse excesso vai ser trazido à tona em algum momento em questões de saúde. Ao mesmo tempo que é uma ferramenta de autossabotagem e de fuga excelente. Eu trabalho demais, o que eu não estou querendo lidar na minha vida? Com quem na minha família que eu não estou querendo confronto ou resolver as questões? Ah, deixa do jeito que está. Não, meu casamento não está tão bom, mas aí eu trabalho bastante. Aí eu finjo que nada vai acontecer, a gente não se encontra, quando a gente se encontra já é para dormir, aí resolve, aí quando tem alguma questão de necessidade bioquímica, a gente transa, resolve ali, aí a gente volta para a vida ruim que a gente está tendo, porque eu não preciso confrontar, eu trabalho demais, eu tenho desculpa perfeita. Nossa, meus filhos, eles gastam todo o meu tempo. A desculpa perfeita. O outro se torna a desculpa perfeita para não lidar com as minhas questões. O que vai acontecer? A gente volta para o começo da palestra.
processos gradativos de ansiedade, porque não lidando comigo e com a minha vida, eu me distancio da proposta crística e vou ter que me haver com as minhas questões íntimas e morais nos diversos problemas e doenças que vão acontecendo. Tratar a ansiedade com Jesus é permitir que a proposta do Cristo faça parte da minha vida cotidianamente. E essa permissão vem nas maneiras que eu executo as minhas funções e os meus relacionamentos no dia a dia. Lembrando dessas virtudes, lembrando das potências que tenho e que posso e devo adquirir, ao mesmo tempo que eu vou ficando atento a como a minha vida vai sendo desenvolvida dia após dia enquanto estou reencarnado. Bem, é isso. Eu espero que a nossa fala tenha servido em algum nível para provocar todo mundo, para que a gente não caia na mesmice, no ostracismo e na preguiça de nos movimentarmos para crescermos.